Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O preço da terra. Boa noite. Eu gostaria de contar o relato do meu avô. A partir de agora é ele contando. O meu nome é José. Nasci em 1955, no meio do sertão do Maranhão. Se eu disser que a minha vida foi fácil, eu estarei mentindo. Desde que me entendo por gente, a vida me ensinou a ser forte e a enfrentar as dificuldades com coragem e determinação. Meus pais eram lavradores e desde pequeno aprendi o valor do trabalho duro. A seca no sertão não perdoa ninguém. E eu cresci com os meus pés rachados de tanto andar descalço na terra seca e a minha pele curtida debaixo do sol escaldante. Na minha infância, a comida era pouca e a água mais ainda. Os meus pais faziam o que podiam, plantavam o que dava, mas nem sempre era o suficiente. A lembrança mais forte que tenho desse tempo era o som do vento arrastando a poeira pelo chão enquanto o meu pai voltava do roçado com um semblante bem pesado. Ele era um homem calado, sofrido, mas honesto. A minha mãe, essa sim, era uma mulher de fibra e sempre dizia: Arcanjo, um dia você vai ter suas terras e vai viver com fartura. Nunca desista dos seus sonhos. Eu levava aquelas palavras como quem leva um mandamento. Vivia do sonho de ter a minha própria fazenda e de ser dono de terras e principalmente de não passar necessidades. E assim foi. Com o tempo, saí da casa dos meus pais e comecei a trabalhar para os fazendeiros das redondezas de sol a sol sem reclamar, pois eu sabia que era o caminho para conquistar o meu objetivo. Casei-me com a Maria, uma mulher simples e trabalhadora, e logo vieram nossos filhos, o João, o mais velho, depois Luiz e a Teresa. Foram tempos difíceis, mas tínhamos o suficiente para viver. A fé e a esperança nunca nos faltaram, mesmo quando as condições eram extremamente ruins. Foi lá pelos anos 70 que a sorte começou a virar. Eu soube de um homem chamado Serafim, que estava vendendo sua fazenda, a Fazenda Boa Esperança, por um preço que para muitos parecia inacreditável. A propriedade era bem grande, com terras férteis e água abundante. O preço que ele pedia era menos da metade do que a fazenda realmente valia. Era algo impensável. Logo que ouvi sobre isso, fui correndo negociar, levei o dinheiro que eu tinha economizado há anos e o coração cheio de esperança. Serafim me recebeu de cara fechada, um homem de poucas palavras, com os olhos fundos e desconfiados. Ele parecia aliviado ao fechar o negócio, como se quisesse se livrar da fazenda a qualquer custo. Por que você está vendendo tão barato? Perguntei bem desconfiado. Ele, por sua vez, se limitou a responder com um vago: as terras não me servem mais. E em seguida, não deu mais explicações. Para um homem do sertão isso bastava, e a oportunidade era grande demais para ser desperdiçada. Comprei a fazenda e me mudei com a minha família. No começo tudo parecia perfeito. A terra era boa e os animais que tinham lá também.
Logo nossa vida começou a prosperar e ficava cada dia melhor. Mas logo começaram as estranhezas. Os animais ficavam agitados sem motivo e muitas das vezes acordávamos com os gatos correndo em disparada, como se fugissem de algo que só eles podiam ver. No início eu achava que era coisa da minha cabeça. O sertão é cheio de histórias de assombração, como lobisomem, fantasma e essas coisas todas. Mas logo essas coisas começaram a se tornar mais claras e mais assustadoras. Durante uma certa noite, ouvi algo bem estranho perto do curral. O som era como uma respiração pesada, lenta e ameaçadora. Rapidamente peguei a minha espingarda e fui dar uma conferida para ver o que era. O que eu encontrei fez eu duvidar dos meus próprios olhos. No meio da escuridão, eu vi uma criatura que não tinha a menor explicação. Ele era grande, mais alto que qualquer homem, com o corpo encurvado e uma pele pálida, quase translúcida, como se a luz da lua passasse por ela. Os seus braços eram longos e finos, terminando em mãos com dedos alongados e pontiagudos como garras. A cabeça era muito grande, tinha olhos vermelhos que pareciam olhar diretamente para dentro da gente. Mas o pior mesmo, era a boca grande, cheia de dentes afiados. Quando se abria, emitia um som grave, uma espécie de rosnado gutural que gelava o sangue. Eu tive vontade de correr, mas não consegui e fiquei parado, sentindo o medo me prender no chão. A criatura me observava com um olhar inteligente, calculista. Ela não atacou, mas também não fugiu, apenas ficou ali me encarando por alguns segundos, que pareciam ser uma eternidade. Quando finalmente consegui me mexer, disparei a espingarda. O som ecoou pela noite, mas a coisa sumiu em meio àquela escuridão com uma velocidade que não parecia ser humana. Quando fui ver o que restava, só encontrei pegadas grandes e profundas, como se algo muito pesado tivesse passado por ali. O medo me tomou por completo. Depois daquela noite, os acontecimentos ficaram mais frequentes. Animais começaram a desaparecer e o que encontrávamos eram só os restos, como se algo estivesse devorado de uma forma cruel. Comecei a perguntar aos vizinhos se alguém sabia de algo sobre a fazenda. E foi então que as histórias começaram a surgir. A fazenda Boa Esperança, segundo os mais antigos, sempre teve uma fama ruim. Diziam que o próprio Serafim, o homem de quem comprei a fazenda, tinha começado a ver a coisa. Assim que eles chamavam ela, de a coisa, depois de mexer com um antigo cemitério indígena que havia nas terras. Ele teria perturbado os espíritos antigos ao tentar cavar ali para aumentar suas plantações. As histórias contavam que a criatura era uma espécie de guardião daquele solo que existia para punir qualquer um que tentasse tirar proveito das terras sem permissão. E parecia que a punição não era apenas a morte, mas um terror prolongado, como se a criatura gostasse de brincar com suas vítimas antes de acabar com elas. A minha esposa Maria insistiu para que deixássemos a fazenda. Arcanjo, essa terra não presta, não vale a nossa vida. Mas eu, teimoso, não queria desistir. Já havia investido tudo ali e perder a fazenda seria voltar a estaca zero. Foi então que decidi que eu iria enfrentar a tal criatura. Se ela era a guardiã, então eu precisava mostrar que não estava ali para destruir nada, que queria apenas trabalhar e viver em paz. Certa noite, decidi fazer algo arriscado. Fui sozinho até o local onde a criatura costumava aparecer, perto do antigo cemitério. Levei apenas a minha espingarda e uma lanterna. Quando cheguei, eu esperei.
e não demorou muito para que eu ouvisse o som familiar de respiração pesada. A coisa apareceu novamente, saindo do meio das sombras, com os seus olhos vermelhos fixos em mim. Eu senti um calafrio percorrer todo o meu corpo, mas me mantive firme. Eu sei o que você é, disse com voz firme, embora o medo quase me paralisasse. Eu não estou aqui para desrespeitar suas terras. Só quero trabalhar e viver com a minha família. Se você é uma espécie de guardião, então me deixe em paz. Eu respeitarei o que é seu. A criatura incrivelmente pareceu entender. Ficou parada me observando, como se estivesse avaliando minhas palavras. O seu olhar mostrava total conhecimento do que eu estava falando. Parecia que ela estava pensando se eu estava sendo sincero com ela. Por alguns momentos, o silêncio foi absoluto. Então ela se afastou, sumindo na escuridão, dessa vez sem fazer barulho. A partir daquela noite, as aparições diminuíram. A coisa ainda estava por lá, mas parecia que tinha aceitado a minha presença. Continuei trabalhando na fazenda e, com o tempo, as coisas prosperaram de verdade. O meu gado cresceu, as colheitas foram boas e, aos poucos, eu fui ficando mais e mais rico. Mas nunca esqueci da criatura. Ela estava ali vigiando e eu sempre me lembrava de respeitar aquelas terras. Hoje eu sou um homem de posses, com uma família grande e próspera. Meus filhos cresceram e seguiram os seus caminhos, mas sempre voltam para visitar a fazenda. Eu conto essa história para lembrar que no sertão há forças que a gente não entende. Não importa o quanto a ciência avance ou quanto a modernidade se aproxime, há coisas que permanecem e a gente não consegue compreender. E o sertão é vasto, misterioso, e quem vive nele precisa aprender a conviver com seus mistérios, respeitando aquilo que não pode ser explicado. Boa noite. O último pedido do meu pai. Olá, amigos do canal. Eu me chamo Carolina. Sou de Itapevi, São Paulo, mas eu moro há muitos anos em Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou inscrita no canal há pouco tempo, mas já assisti a todos os vídeos e resolvi enviar o meu relato, que é algo muito importante para mim e para minha família. É algo que guardamos em nossos corações com muito carinho, e é com esse mesmo carinho que agora divido a nossa história com você e os inscritos do canal. Esse fato que eu irei compartilhar com vocês aconteceu comigo há muitos anos, quando eu ainda era uma criança. Isso foi por volta do ano de 1998 e tudo aconteceu no casamento da minha irmã mais velha. Eu tinha 8 anos de idade e a minha irmã apenas 19. Para realizar o evento, as famílias se juntaram e conseguiram alugar uma grande casa de festas. Na verdade, se tratava mesmo de uma mansão bastante famosa, que servia tanto para a cerimônia quanto para a festa, além de servir de hospedagem para os membros da família que moravam em outra cidade e até de outros estados. Era uma mansão deslumbrante, parecia o cenário de um filme. Eu nunca vi nada parecido em toda a minha vida. Ainda hoje, a mansão está disponível para aluguel e pela internet é possível conhecer as suas instalações. Tudo muito luxuoso e requintado. Lembro da minha mãe comentando que o aluguel da mansão, mais o buffet, mais os aluguéis dos vestidos e ternos haviam custado uma pequena fortuna. Foi preciso que as duas famílias se juntassem para que tudo pudesse acontecer de forma como a minha irmã sonhava.
Apenas uma coisa não estava deixando que essa data se tornasse a mais importante da vida da minha família: o meu pai. Infelizmente, ele estava internado em estado crítico devido a um AVC sofrido há menos de uma semana antes do casamento. Tudo aconteceu bem rápido. Estávamos provando os nossos vestidos em um setor da loja, enquanto meu pai, o noivo e o pai do noivo estavam em outro setor provando externos. Antes de conseguir provar sua roupa, ele começou a se sentir mal e teve um desmaio. A sorte que o noivo da minha irmã é médico e lhe prestou os primeiros socorros ali mesmo. Dali eles foram direto para o hospital onde ele trabalhava e o meu pai foi internado imediatamente. Foi o noivo da minha irmã que nos deu a notícia. O meu pai havia sofrido um AVC hemorrágico e o estado dele não era nada bom. A notícia caiu como uma bomba há cerca de uma semana do casamento. Não haveria tempo hábil para adiar a data e, devido à agenda concorrida do local, nem tão cedo haveria uma outra data disponível. Também já estava tudo certo com o buffet e a empresa que estava organizando tudo, de modo que seria impossível reaver o dinheiro de volta. Estava tudo muito em cima da hora. A minha irmã imediatamente tomou a decisão de cancelar tudo. Ninguém ali estava preocupado com prejuízo financeiro. Ela mesma disse que se dane a festa, que se dane o casamento. Eu não vou me casar com meu pai à beira da morte. Quando as famílias se reuniram para decidir o que fazer, todos concordaram que não haveria clima para realizar a cerimônia. Estávamos muito abalados e com muito medo de perder o nosso pai. Mas durante uma visita que a minha irmã fez a ele, ela ouviu do meu próprio pai o pedido para que continuássemos com os preparativos e assim realizássemos a cerimônia. Ele disse que logo sairia dali para dar um abraço nos noivos pessoalmente e que se contentaria em assistir às filmagens quando fosse para casa. Segundo as palavras dele, se ele não saísse dali com vida, esse seria o seu último desejo e que a sua filha amada tivesse o casamento com o qual sempre sonhou. Um prejuízo daquele tamanho, segundo ele, seria impossível de se recuperar, e se o casamento não fosse realizado na data marcada, dificilmente ele poderia arcar com os custos de uma nova festa. Ele então a fez jurar que se casaria e disse que ficaria muito triste se ela não conseguisse seguir com os planos. Minha filha, se eu morrer sem saber que você realizou o seu sonho, eu morrerei muito triste. Faça isso, nem que seja para atender a esse meu último pedido. A minha irmã, mesmo com o coração partido, aceitou. E mesmo sem a mesma alegria e empolgação de antes, ela prosseguiu com os planos. Tudo prosseguiu conforme planejado. A minha mãe precisou se ausentar da organização da festa e deixou alguns detalhes aos cuidados da minha tia e irmã do meu pai para ficar no hospital fazendo companhia a ele. Foi um período de muito sofrimento para ela, que pouco a pouco foi vendo meu pai perder a consciência e o seu estado piorar cada vez mais. Ela escolheu passar por tudo isso sozinha e não dividir esse fardo com a família. Quando alguém perguntava por ele, ela sempre respondia que ele estava se recuperando e que em breve estaria com a gente. Mas no fundo, ela sabia que isso não aconteceria. Ela fez meu cunhado, que trabalhava no hospital e sempre visitava o meu pai na UTI, prometer que não contaria nada à minha irmã, e assim ele o fez. Então, no dia do casamento, logo pela manhã, a minha mãe deixou o hospital
e foi para casa se arrumar e ajudar a minha irmã nos preparativos, com a promessa de que seria avisada pelas enfermeiras caso houvesse alguma alteração no estado de saúde dele. O meu cunhado disse que não havia necessidade dela perder a cerimônia, já que ele estava inconsciente e nem sequer tinha ideia de que ela estava ali ao lado dele. Segundo ele, o meu pai estava sendo monitorado pelas enfermeiras e um médico que estaria de plantão, que no caso é um grande amigo dele, cuidaria pessoalmente caso algo acontecesse. Isso deixou a minha mãe um pouco mais tranquila. Ela então pôde se concentrar nos preparativos para a festa, que aconteceria à noite por volta das 6 horas. Como eu já disse, antes eu tinha apenas 8 anos de idade. Eu sabia que meu pai estava no hospital, mas não tinha a dimensão da gravidade da condição dele. Também havia o fato de que a minha mãe decidiu não me contar muitos detalhes sobre o que realmente estava acontecendo. Ela nem me deixou vê-lo no hospital, porque ele foi perdendo a consciência depois de um tempo, e ela achou que isso poderia me chocar ou até mesmo me deixar impressionado. Eu era uma das damas de honra da festa, junto com o irmão mais novo do meu cunhado, que deveria ter mais ou menos a minha idade. Já estávamos todos arrumados para a cerimônia, mas como são as crianças, com muita energia acumulada, então, momentos antes da cerimônia, estávamos brincando de pega-pega no jardim da mansão junto com as outras crianças. Foi quando a minha mãe, que estava ajudando a minha irmã a arrumar o cabelo, deu por falta de uma presilha de ouro que havia sido presente da minha avó quando ela havia se casado. E ela fazia questão que a minha irmã usasse essa mesma presilha. Ela então me chamou e pediu para eu ir até o quarto que ela, minha mãe e eu estávamos usando para buscar a tal presilha que estava dentro da bolsa dela. Esse quarto ficava no 2º andar e era o último quarto de um corredor muito longo. Por ser o maior quarto da casa, nós o ocupamos por ele ser bem grande e caber nós 3 com bastante conforto. Eu fui subindo aquela longa escadaria com passos firmes e rápidos até chegar ao topo. Assim que eu entrei no corredor, eu notei que algumas luzes estavam piscando, o que dava uma aparência assustadora ao lugar. Lá aparecia o cenário de um filme de terror. Eu fui andando bem devagar, sentindo o medo crescer a cada passo que eu dava, mexendo também nos interruptores pelo caminho para ver se eu conseguia fazer com que as lâmpadas parassem de piscar. Mas nada parecia funcionar. Então eu respirei fundo e quando eu cheguei ao quarto, rapidamente entrei, acendi a luz e fechei a porta atrás de mim. A bolsa da minha mãe estava em cima da cama. Eu a abri e peguei a presilha que estava lá dentro. Antes de voltar para o jardim, eu parei em frente ao espelho para verificar o estado em que eu me encontrava. Eu já havia sido penteada e maquiada, mas devido à correria com as crianças, agora eu estava toda descabelada e com a maquiagem borrada por causa do suor. Peguei uma escova e comecei a arrumar os meus cabelos, quando vi por cima do meu ombro a imagem de um homem. Era meio embaçada, algo meio borrado. Aquele homem estava olhando para mim. O rosto dele estava completamente borrado, mas deu para ver que ele estava muito bem vestido, uma gravata borboleta vermelha, um terno preto muito bem passado, cabelos alinhados e um perfume suave, amadeirado, porém muito agradável. "Oi, meu bebê", eu ouvi ele dizer. Quando me virei para trás, reconheci que aquele homem na verdade era o meu pai.
Eu corri para abraçá-lo. Pai, você veio? Então, a imagem dele desapareceu bem ali na minha frente, antes que eu pudesse chegar perto para abraçá-lo. O engraçado é que eu não me assustei. Fiquei com medo, mas meu pai era muito brincalhão e para mim aquilo pareceu mais uma pegadinha dele do que algo de outro mundo. Cheguei inclusive a procurá-lo abrindo os armários, olhando embaixo da cama e atrás das cortinas. Fiquei um bom tempo ali na certeza de que cedo ou tarde eu o encontraria. Ele era capaz de pegadinhas tão elaboradas que eu sempre ficava me perguntando como ele conseguia bolar aquelas brincadeiras. Eu fiquei sentada na cama, como se o desafiasse. Pai, uma hora você vai ter que aparecer, então eu não vou sair daqui. E ali eu permaneci até que a porta do quarto se abriu e era a minha mãe. Carolina, você está de brincadeira comigo? Onde está a presilha que eu pedi para você buscar? Eu estou te esperando lá embaixo há um tempão. Ela disse. Ela estava bem afobada. Então eu respondi para minha mãe. Mãe, o papai está escondido aqui dentro. Eu estou esperando ele se cansar e sair do esconderijo. O olhar da minha mãe se transformou na mesma hora. Ela levou um tempo para digerir a informação. Ficou olhando para mim e depois correu os olhos pelo quarto. Deu para perceber que ela tremia dos pés à cabeça. O que você disse, meu amor? Ah, mãe, o papai tentou me assustar e depois se escondeu aqui em algum lugar. Me ajuda a procurar ele? Meus amigos, eu percebi que algumas lágrimas começaram a cair dos olhos da minha mãe. Ela me pediu que eu explicasse o que havia acontecido e eu contei que meu pai estava ali, perfumado, bem vestido e arrumado para a festa. Eu havia visto ele através do espelho e quando fui abraçá-lo, ele simplesmente se escondeu. Mas ele sairia dali, era questão de tempo, eu disse à minha mãe. Ela então me abraçou e me explicou que o papai estava no hospital e que ele não poderia estar ali. Mamãe, você parece que não conhece as pegadinhas do papai, eu disse para ela, acreditando que a qualquer momento ele apareceria ali. Mas, meus amigos, claro que ele não apareceu. Pouco depois da cerimônia, a minha mãe foi até o telefone e ligou para o hospital, onde recebeu a notícia que meu pai havia falecido. Exatamente naquele mesmo horário em que o vi no quarto. A figura dele também apareceu em uma foto do casamento do mesmo jeito em que ele estava quando eu o vi, arrumado e penteado. Isso aconteceu quando estávamos todos no altar, na hora em que o meu cunhado colocava a aliança no dedo da minha irmã. Durante o velório, eu fui a única que não quis vê-lo no caixão. Eu sabia que ali naquele caixão estava apenas um corpo e que o meu pai estava em um lugar de luz bem melhor do que aquela caixa fria de madeira. Trago até hoje comigo a imagem dele, lindo, sorridente e satisfeito, por ter conseguido estar presente no casamento da filha que ele tanto amava. Minha noite com o sobrenatural. Boa noite, o meu nome é Alex. Eu moro na cidade de Antonina, no Paraná, que fica no litoral do estado. Eu tenho algo impressionante para compartilhar aqui, algo incrível, porém verdadeiro. Tudo ocorreu comigo há exatos 14 anos atrás.
Eu posso dizer que é apenas mais uma das inúmeras histórias sobrenaturais. Bom, vamos lá. Eu venho de uma família bem humilde e simples, que sempre viveu na roça, tanto na parte do meu pai quanto da minha mãe, vivendo mais da metade da vida em um sítio. Confesso que quando era pequeno, eu até sentia um pouco de medo, porém mais tarde, na minha adolescência, eu fiquei meio cético com essas coisas. Tudo meio que perde o sentido, sabe? Eu parei de acreditar nas coisas sobrenaturais quando eu tinha 16 anos de idade. Lembro que era o começo do mês de março. Eu saí e fui ao centro da cidade encontrar alguns amigos para bebermos e assim aproveitar um pouco. Naquela noite estava uma garoa chata e o centro estava praticamente vazio. Então, os meus amigos e eu saímos do centro da cidade e fomos até uma festa que acontecia num bairro. Quando chegamos lá, estava meio fraco, não tinha quase ninguém. Nessa altura da noite, eu já estava começando a ficar com sono. E aí resolvi ir embora para casa. Eu me despedi dos meus amigos, peguei a minha bicicleta e segui indo em direção à minha casa. O bairro naquela época era bem menos populoso. Haviam poucas casas em relação ao que tem hoje em dia e quase nenhuma iluminação pública, por sinal. Cheguei em casa, entrei e a minha mãe ainda estava acordada, pois ela não dormia até que eu chegasse da rua. Já o meu pai, nessa época, trabalhava em um outro estado, então era basicamente a minha mãe e eu. Ela me viu entrar e me perguntou onde estava a minha bicicleta. Eu respondi que estava lá fora. Ela então me deu uma bronca, mandou eu trazer a bicicleta para dentro de casa para que não roubassem. Meio contrariado, eu fui, peguei a bicicleta que estava encostada na parede e foi nessa hora que eu ouvi, vindo por detrás de mim, um rosnado. Confesso que aquele som me fez gelar na hora. Eu me virei bem devagar e foi então que me deparei com uma coisa que poucos irão acreditar, mas é pura verdade. Aquilo era uma criatura enorme, estava com o olhar fixo em mim. Eu fiquei paralisado, apenas olhando a criatura por alguns segundos. Olha, eu sei que nunca irei me esquecer da face daquele bicho, pois ele tinha orelhas grandes e os seus olhos eram bem amarelos e brilhantes, diferentes dos outros relatos que afirmam serem vermelhos. O mais apavorante era o rosto deformado daquela coisa, com dentes saindo para fora da boca e babando enquanto respirava fundo e rosnava. Eu estava sem reação, pois aquilo era algo fora da minha realidade. Foi aí que o bicho deu um passo bem devagar na minha direção, quase como em câmera lenta. E ainda lá, paralisado, eu juro que eu queria correr, mas as minhas pernas não obedeciam. Foi muito angustiante. Ele deu mais um passo e foi nessa hora que eu saí daquele transe. Eu larguei a bicicleta no chão e corri freneticamente para a porta de volta para casa. Eu entrei. Na verdade, eu me joguei porta dentro. Quase caí em cima de uma mesinha que tem perto da porta. Eu fechei a porta na chave o mais rápido que pude e corri para o meu quarto. A minha cama era do lado da cama da minha mãe. Ela me perguntou por que eu estava entrando daquele jeito, quase derrubando a porta. Então eu disse que tinha uma criatura enorme na frente da casa. Ela ficou sem entender nada. Então eu abri um pouco a cortina da janela para ver se aquela coisa ainda estava lá. E qual não foi a minha surpresa? Sim, ela ainda estava lá, exatamente no mesmo lugar. Eu chamei e falei para minha mãe que havia sido aquela coisa que eu tinha visto lá fora. Quando ela foi se levantando da cama para ir ver, a criatura deu um berro, que no caso foi um uivo muito forte. A minha mãe pulou da cama com susto e em seguida deitou apavorada, cobriu a cabeça com cobertor. Parecia até uma criança de tanto medo que ficou.
Eu continuei lá de olhos arregalados, vendo aquela coisa pela janela por um tempo. Foi muito estranho, pois eu não conseguia parar de olhar. Foi tudo muito sinistro. Quando ele me percebeu na janela e me encarou novamente, ficamos então nos encarando por alguns segundos, quando de repente a coisa se virou e saiu em direção ao morro que tem atrás da casa. Eu virei novamente para minha mãe e ela me perguntou se aquilo ainda estava lá fora. Eu disse que não, que aquela criatura havia ido embora. A minha mãe em seguida me falou que aquilo com certeza era um lobisomem. Confesso que eu ainda não conseguia acreditar no que os meus olhos haviam acabado de ver. E falei para ela que aquilo era apenas um cachorro grande. Mas a minha mãe, com os olhos arregalados e quase lacrimejando, disse que eu estava errado. Aquilo não era um cachorro. Nenhum cão normal no mundo daria aquele berro apavorante. Enfim, esse é o meu relato. Eu posso afirmar sem nenhuma dúvida que não tem homem no mundo que, ao cruzar de frente com aquela coisa, vá conseguir passar sem sentir o pavor que eu senti. Só quem já viu sabe o que eu estou falando. Eu não tenho nenhuma dúvida que a criatura que eu vi naquela noite era mesmo capaz de fazer o ser humano morrer de medo. Boa noite. Encontro com o sobrenatural. Olá, amigos. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo e com mais 2 pessoas que moravam comigo em uma república feminina. Eu trabalhava há muito tempo durante a noite em um restaurante e tinha mais uma moça que também trabalhava lá e morava no mesmo lugar que eu. O turno dela começava e acabava mais cedo, então ela chegava na república bem antes de mim. Uma outra moça que também morava lá junto com a gente, nessa ocasião, estava na casa do namorado. A dona dessa república também morava lá, mas a gente nunca sabia o que tinha no quarto dela, até porque ela não deixava a gente entrar. Até aí tudo normal. Mas eu sempre tive uma sensibilidade e uma mediunidade muito aflorada, e todas nós sabíamos que a dona era espírita e que a avó dela havia falecido naquela casa. Apenas alguns dias depois de eu ter me mudado, eu comecei a sentir uma presença muito estranha naquela casa, principalmente na lavanderia e na cozinha, e essa presença era ainda mais intensa durante a noite. A casa era meio desarrumada, havia muita tranqueira espalhada e muita bagunça. Parecia que ninguém arrumava direito aquele lugar. Então, de repente, eu comecei a ver constantemente a figura de uma senhora que ficava caminhando pela casa. Ela tinha uma aparência muito estranha, só de lembrar. Eu fico toda arrepiada. Eu comecei a sentir calafrios toda vez que eu entrava lá dentro daquela casa onde eu morava. Eu ficava muito tempo sozinha na cozinha e só queria entrar lá se as outras meninas também estivessem. Até que teve um dia em que eu cheguei e não tinha ninguém em casa. Eu tinha ido ao mercado e quando eu voltei, vi a imagem horripilante daquela senhora parada na janela, olhando para mim. Eu não consegui entrar na casa e esperei do lado de fora até bem tarde, até que alguém chegasse. Esse dia foi um dos mais assustadores que eu já passei na minha vida. Alguns dias depois, eu já estava dormindo junto com a outra menina, porque eu não conseguia mais dormir sozinha no meu quarto. Um dia, eu acabei contando para ela o que eu havia visto, e nós passamos a ser 2 assustadas que não se desgrudavam. Era uma querendo proteger a outra. Teve uma noite que eu fui trabalhar normalmente,
assim como as outras meninas. Uma delas chegou em casa por volta da 00:30, mais ou menos, e ela contou que assim que entrou, começou a ver e ouvir coisas pela casa. Ela disse que viu a imagem de um bicho feio que a observava no meio das sombras. Quando eu cheguei, ela estava muito assustada e tentava me mostrar algumas fotos que ela acreditou ter tirado daquela coisa, mas tudo que dava para ver eram apenas alguns borrões escuros. Eu fiquei apavorada e daí começou um verdadeiro inferno naquele lugar. Nós duas começamos a ouvir passos pela casa, além do trote de um cavalo correndo em volta do terreno. Eu juro pela felicidade do meu filho que eu estou falando sério. Eu não tenho por que mentir. Eu fiquei totalmente aterrorizada e sem saber o que fazer. A dona da casa não estava lá nessa hora. Depois de um tempo, aqueles barulhos pararam e a menina que estava comigo se acalmou e foi correndo tomar um banho. Logo assim que ela entrou no banheiro, eu senti uma coisa gelada tocando as minhas costas e quando eu olhei para a frente, exatamente embaixo da janela, eu vi um bode. Um bode preto, muito feio e aterrorizante. Ele estava de pé, olhando para mim, com uma cara feia e assustadora. Nesse momento eu travei. Não consegui correr, não consegui gritar e nem mesmo me mexer. A menina saiu do banheiro, olhou para mim e viu que eu estava branca e feia. Em seguida, nós começamos a ouvir o choro de um bebê. Era um choro bem fraquinho e distante. E então, alguma coisa apareceu correndo pelo quintal, batendo o portão, indo em direção à rua, que estava deserta por causa da hora. Eu não sei como a gente conseguiu sair daquela casa. Eu só sei que a gente saiu correndo para a rua, abrimos o portão com tudo, sem olharmos para trás, e fomos para a casa da mãe dessa menina, que morava a poucas quadras dali. Nós fomos correndo, sem nem ao menos parar para descansar ou recuperar o fôlego. Chegamos lá chorando muito e completamente aterrorizadas com tudo que vimos e sentimos naquele lugar sinistro. Depois de 2 semanas morando na casa da mãe dela, nós decidimos alugar uma outra casa e nos mudamos para lá. E com o tempo, a outra menina que morava na República também saiu de lá e se juntou a nós na nossa nova casa. Depois ficamos sabendo que ninguém consegue ficar por muito tempo morando naquela república. O motivo, nós descobrimos, infelizmente, da pior maneira possível. Boa noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.